Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre estratificação social. Nós vimos que estratificação social quer dizer que a sociedade está dividida em estratos sociais. Estrato quer dizer camadas, camadas superpostas umas às outras hierarquicamente. Então, vai ser um grupo de indivíduos, que vai estar superposto um ao outro. Então, nós podemos representar a estratificação social através de uma pirâmide, que está dividida em camadas superpostas umas às outras. E aqui nós vemos que no topo da pirâmide é representado por uma minoria e a base é representada por uma maioria. Então, é assim que é a estratificação social, que pode se dar através do sistema de castas. Na Índia, por exemplo, nós vimos que na sociedade de castas da Índia, a sociedade está dividida entre os brahmanes, que são os sacerdotes, os kshatriyas, que são os guerreiros, os vaixyas, que são os comerciantes, e os sudras. Nós também temos os párias ou os dalits, que são aqueles que estão fora do sistema de castas, que são os intocáveis. E nós vimos que o sistema de castas na Índia não existe mobilidade social. O que seria mobilidade social? Um indivíduo não pode transitar na pirâmide. Se ele nascer um brahmane, ele vai morrer um brahmane. Se ele nascer um kshatriya, ele vai morrer um kshatriya. Se ele nascer um vaixya, ele vai morrer um vaixya. Ou seja, é uma estratificação extremamente rígida, extremamente fechada, no qual o indivíduo só vai poder casar com um membro da mesma casta no qual ele pertence. Então, Brahmane só vai poder casar com Brahmane, Sudra só pode casar com Sudra. Agora nós iremos falar sobre a estratificação social por meio de estamentos ou estados. Então, nós vimos a estratificação social pelo sistema de castas da Índia. Nós vamos falar mais sobre o sistema de castas na Índia na próxima aula. Agora, nós vamos falar sobre o estamento. Então, os estamentos é uma camada social semelhante à casta, porém um pouco mais aberta, já que o sistema de castas nós vimos que é extremamente rígido, extremamente fechado. Na sociedade estamental, a mobilidade social é difícil, mas não é impossível. Mobilidade social seria justamente a capacidade do indivíduo poder transitar nessa pirâmide. Então, nós vimos aqui representando como que é o sistema estamental, que é separado, então, a separação vai se dar entre a nobreza e os servos. Então, no topo da pirâmide, nós temos a realeza. Depois, nós temos a alta nobreza e o alto clero. Depois, nós temos a nobreza média, que são os cavaleiros. E abaixo, nós temos os artesãos e comerciantes, ricos, oficiais liberais. Depois nós temos os camponeses com terra, artesãos e comerciantes humildes. E na base, na pirâmide, nós temos os estamentos mais pobres, que seriam os servos, os jornaleiros, os trabalhadores assalariados e de baixo ofício. É possível a ascensão social. O que seria a ascensão social? Um grupo, um indivíduo sair da base da pirâmide e subir, nas hierarquias das camadas dos estratos sociais. Mas isso é raro. Então, a sociedade estamental é assim: o indivíduo, a posição ocupada pelo indivíduo na hierarquia social é determinada por lei. Então, vai ter diferenças. Alguns terão direitos e privilégios e outros terão deveres e obrigações publicamente reconhecidos, diferente de hoje. Hoje, todos nós somos considerados cidadãos, então todos nós somos iguais
perante a lei. Na sociedade estamental, não, vai ter diferença entre direitos e privilégios, deveres e obrigações. Então, vai estar dividido entre os que oram, que são os clero, que é o clero, tem os que guerreiam, que é a nobreza, e os que trabalham, que são os camponeses e os servos. Então, nós percebemos que há privilégios de deveres e obrigações, diferente de hoje que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, vamos ver como que é na sociedade estamental. A possibilidade de ascensão na sociedade estamental. Então, raros casos que a igreja recruta seus membros entre os mais pobres. E com isso, há pouca possibilidade de ascender socialmente, de subir socialmente. Quando os servos eram emancipados por seus senhores, então isso tinha a possibilidade de ter ascensão social. Quando os servos eram emancipados, no caso de o rei conferir um título à nobreza ou ao homem do povo, isso também possibilitava a ascensão social. Se o filho de um comerciante casasse com um nobre, tornando assim membro da aristocracia. Outra forma de ascensão social se dava através do casamento. Então, o filho de um comerciante poderia casar com a filha de um nobre e assim ele se tornaria um membro da igreja. Então, a igreja recrutava seus membros entre os mais pobres, isso era uma forma de ascensão. O rei concedia título à nobreza ao seu servo, também tem essa forma de poder ascender socialmente, e o casamento era uma forma de ascensão social. Apenas essas seriam as formas de ascensão social. Então, nós vimos a estratificação social por meio de estamentos, no qual há pouca e reduzida mobilidade social e ascensão social. Agora nós vamos ver a estratificação social por meio das classes sociais. Então, como que a sociedade é dividida em classes? As classes sociais são camadas sociais cuja forma de estratificação permite ao indivíduo ascender ou mudar de status social, ou seja, posição social. Na sociedade de classes é mais fácil ter a mobilidade social. Mobilidade social seria a capacidade do indivíduo transitar, mover na pirâmide social. Se é pobre, se tornar rico, se é rico, se tornar pobre. Ou seja, o indivíduo, ao ascender, ele vai mudar de status social, ele vai mudar de posição social. E com isso, ele vai poder mudar de vida. Então, constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo. Ou seja, na sociedade de classe, quem está no topo da pirâmide são aqueles que detêm maior poder econômico. E o indivíduo é feito de acordo com o poder aquisitivo, o poder econômico. Não são rígidas, por isso dizemos que não são hereditárias nem impermeáveis. Ou seja, na sociedade de classes, o indivíduo pode nascer pobre e se tornar um rico, um milionário através do estudo, do esforço, ou também através, por exemplo, da sorte. Ele pode ganhar na loteria, ou seja, há sim essa possibilidade de ascensão social, de mudança de estado social.
Isso não se dá hierarquicamente. Isso não se dá hereditariamente. Não é porque o indivíduo nasceu pobre que seu filho necessariamente deverá ser pobre. Não é porque o indivíduo nasceu rico que seu filho continuará rico. Isso não se dá através da hereditariedade. E a sociedade estratificada por classe social é marcada por contradições e desigualdades. Uma minoria detentor da maior parte da riqueza mundial e uma maioria pobre. Então, aqui nós iríamos ver uma imagem. Então, nós vamos ver o que Marx vai dizer sobre as classes sociais. Então, Karl Marx, que foi um dos sociólogos clássicos da sociologia, que foi um dos 3 porquinhos da sociologia, que foi um dos pais da sociologia, ele foi um pensador alemão do século XVIII, foi o estudioso principal desse tipo de sociedade. Marx vai analisar a sociedade de classes. E para Marx, ele vai dizer assim: a história da humanidade é a história da luta de classes. Ou seja, para que nós possamos entender a humanidade, nós deveremos entender que a sociedade vai estar o tempo todo tendo a luta de classes, desde o lá do nobre e do servo, do donos dos meios de produção e dos trabalhadores, né? E para ele, os conflitos entre as classes constituem o principal fator da mudança social. Ou seja, para Marx, só vai haver mudança social se os trabalhadores fizerem a luta de classe. Então, para Marx, nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar origem a camadas sociais diferentes e antagônicas. Então, para Marx, as camadas são diferentes e antagônicas, que vai ser, então, a burguesia, que são os proprietários dos meios de produção, que são os proprietários da terra, das máquinas, das fábricas, das ferramentas, e os trabalhadores, que são os proletariados. Os trabalhadores não têm nada, não têm terra, não têm máquina, não têm fábrica. A única coisa que eles têm é sua força de trabalho, né? A sua capacidade de trabalhar e produzir. Então, para Marx, aí há uma contradição, né? Entre os proprietários e os não proprietários, entre os trabalhadores e a burguesia. Então, a contradição que mantém entre si forja uma estrutura a própria sociedade. Para Marx, os trabalhadores vão contribuir para que os proprietários continuem cada vez mais ricos e os trabalhadores continuem cada vez mais pobres. A propriedade privada, então, nessa sociedade de classe, é o bem maior a ser preservado. Então, para Marx, a classe capitalista, que seria a burguesia, que seriam os donos dos meios de produção, que seriam os proprietários dos meios de produção, precisa da classe operária, que seriam os trabalhadores, que seriam os proletariados, para produzir e criar riquezas e fazê-lo circular. Então, para Marx, os donos dos meios de produção, a classe capitalista, a burguesia, só está rica graças ao esforço, ao trabalho, né, a classe proletariada produzir para que ele se enriqueça cada vez mais. Então, segundo Marx, os conflitos constituem o principal fator de mudança social na sociedade de classe. Marx vai dizer que nas sociedades, quando os conflitos chegam a um ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade, modificando o modo de produção. Então, para Marx, os trabalhadores deveriam se unir e fazer a luta de classes. Só assim a sociedade iria se transformar.
Nós vemos aqui um exemplo de estratificação social da sociedade de classes no Brasil, né, através da pirâmide. E nós vemos aqui que no topo da pirâmide nós temos os bilionários, que são a minoria. Depois nós temos a classe rica, a rica média, a média baixa, a pobre e abaixo da pobreza, que a maior parte da população brasileira está abaixo da pobreza. Então, no Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, há possibilidade de mobilidade social. Embora a sociedade está dividida em classes hierarquicamente superpostas umas às outras, quem está na base da pirâmide, quem está na pobreza extrema, embora seja difícil, há a possibilidade que essa pessoa, que esse indivíduo ascenda socialmente. É muito difícil, mas é possível. Isso pode se dar através do estudo, através de heranças, de ganhar na Mega Sena, ou também de que o governo invista para que a população pobre tenha acesso a uma educação de qualidade, a direitos sociais, para que ela tenha a capacidade, e a oportunidade de ascender socialmente. Então, isso não é algo rígido, é algo na sociedade de classes, é algo que possa acontecer. O indivíduo que nasce pobre pode se tornar um rico bilionário, da mesma forma que o indivíduo que nasce rico pode se tornar um pobre, abaixo da pobreza. Então, a qualidade de vida vem melhorando no Brasil, mas as desigualdades sociais ainda estão bastante acentuadas. Como nós vimos na pirâmide, a maior parte da população está na pobreza extrema, sem condições básicas de alimentação, de moradia, de educação, de saúde. E a estratificação e a exclusão social no Brasil. O relatório da ONU divulgou em julho de 2010 aponta o Brasil como o terceiro índice de desigualdades no mundo. Então, nós vimos que a estratificação social é como que a sociedade está dividida hierarquicamente em camadas, e essas camadas são superpostas umas às outras. Nós vimos a estratificação social por meio do sistema de castas na Índia. O sistema de castas na Índia não permite mobilidade social, ou seja, o indivíduo não pode ascender socialmente. Lá é um sistema extremamente rígido, um sistema extremamente fechado, no qual um indivíduo que nasce em determinada camada, ele vai continuar pelo resto da sua vida naquela camada. Já nos estamentos, é possível ter a mobilidade social, mas é muito difícil. Já na sociedade de classes, é possível sim que haja uma mobilidade social, embora a maior parte da população esteja na base da pirâmide, com poucos recursos econômicos. Então, nós vimos o que é estratificação social. Na próxima aula, nós iremos ver o sistema de castas na Índia mais aprofundadamente. Qualquer dúvida, pode me enviar.